é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Espiritualidade Livre. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito interessante. O porquê, muitas vezes, durante um período, nós acordamos exatamente às 3 horas da manhã ou cerca de 3h15, 15 para as 3, 3h20. Isso é muito comum de acontecer, sobretudo por pessoas que têm mediunidade ou pessoas que têm uma espiritualidade mais aguçada, né? E eu vou explicar isso para vocês. Muita gente fala que 3 horas é a hora do cruz credo, né? É a hora do demônio, é a hora do mal, porque Jesus teria sido crucificado às 3 horas da tarde. Então, às 3 horas da manhã seria o horário, né, que o Senhor das Trevas, vamos chamar assim, reinaria. É muito interessante essa visão, porém, alguns espiritualistas, inclusive, falam que às 3 horas da tarde seria justamente o horário do mal, já que foi nesse horário que Jesus, né, isso pela mitologia cristã, teria morrido, então ele teria sofrido e teria, entre aspas, né, perdido a batalha contra o mal ali, o mal do mundo venceu ele às 3 horas da tarde. Então, essa coisa que a gente tem, às vezes, assim, de nos é ensinado, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque 3 horas da tarde pode tanto ser a hora do Cristo, como pode ser a hora do anticristo. Se a gente for parar simplesmente mudando um pouco a nossa ótica. Mas, a parte da mitologia cristã, eu vou explicar para vocês o que acontece às 3 horas da manhã. Normalmente, a maioria das pessoas se encontram num estágio do sono às 3 horas da manhã, né? Se ela deitou ali tipo 10, 11, meia-noite, que é o horário que geralmente a maioria das pessoas deitam. Nesse horário, eles estão numa fase do sono, né? Porque o sono ele tem ciclos e fases. Nessa hora, geralmente, as pessoas elas estão numa fase do teu sono onde elas estão vibrando na mesma vibração do planeta. Então é como se você entrasse numa frequência da aura do planeta. Então tudo que acontece na aura do planeta, você está na mesma frequência. Pra vocês terem uma ideia, geralmente é a mesma frequência que você atinge quando você medita. Então naturalmente, enquanto você está dormindo, de certa forma, você está semelhante a um processo de meditação. Por isso os sonhos espirituais, por isso as revelações espirituais, por isso geralmente os sonhos, né, que dentro do Tibete, por exemplo, eles falam que sonos de mensagens espirituais vêm entre 1 da manhã e 4 da manhã. Seria esse horário que os mentores, né, mais elevados entrariam em contato, te passariam mensagens. Que fora isso seria só sonhos do seu subconsciente mesmo, tá? Mas isso aí é da vertente deles. Então, primeira coisa, você está vibrando nessa hora, normalmente, na mesma frequência do planeta. Então, tudo que acontece na vibração do planeta, acontece com você. O Sol, ele tem uma energia, o próprio livro dos Espíritos fala disso também. O Sol tem uma energia muito forte, o Sol alimenta. Só existe vida no nosso sistema solar porque o Sol criou e mantém essa vida todos os dias. Quando o Sol, ali por volta de 6, 7 da noite, ele se pôs. Mas até meia-noite, 1, 2 horas da manhã, na atmosfera do planeta, ainda existe a frequência solar. Existem lá as frequências dos raios solares. Porém, a partir de 1 da manhã, mais ou menos, essa frequência vai caindo muito. É por isso que muitos espiritualistas falam que o ideal é dormir antes de meia-noite, para que você possa descansar melhor. Quem dorme posterior à meia-noite já não tem um bom sono, já não acorda bem no outro dia, tá? Que o saudável é você dormir e ainda absorver um pouco com a luz do sol ainda muito ativa para você absorver isso durante o sono. Então, você já tem uma atmosfera sem a ação da luz. À noite, né, a partir de meia-noite, 1 da manhã, sobretudo às 3, que já passaram 3 horas sem a ação do Sol, as frequências mais negativas, elas expandem, né? Então, enquanto a luz do Sol ela fica igual um morcego assim escondido, é como se nesse horário as asas, né, se abrissem. As asas das frequências mais negativas. Então, nesse momento, há um abalo energético, o planeta cai de frequência. E nessa queda de frequência, as pessoas mais sensíveis
acordam. Os evangélicos, por exemplo, têm uma mania muito interessante e inconsciente de rezar de madrugada. Muitos evangélicos vão rezar às 3 horas da manhã, acordam e vão rezar, porque Deus está chamando eles. E é justamente isso que muitos espíritos de luz recomendam que nós façamos. Se você acordou às 3 horas da manhã, faça uma oração para o planeta. Faça uma mentalização de luz. Por quê? Porque aí você vai ajudar nessa guerra de luz e sombras, vamos falar assim, a luz a se fortalecer. É como se fosse um chamado para os campeões, um chamado para os despertos. É isso que você tem que fazer às 3 horas da manhã, uma oração. E depois vai dormir tranquilo, entendeu? E também não é para ficar muito cismado, oh meu Deus, não, só vai, entendeu? Faz a sua prece, ilumine-se, porque é o seguinte, gente, todos nós somos como vagalumes. Se todo mundo se acender, o planeta inteiro se ilumina, tá? Então é isso que acontece. Você está na mesma frequência do planeta, o planeta dá uma baixa de frequência, você acorda. É tipo quando você está dormindo no ônibus e dá aquela balançada e você fica assim. É o que acontece também enquanto você está dormindo. Porque a gente não pode esquecer que o planeta é como um grande busão, né? Ele também está andando. E nessas sacode dele, nós sentimos um pouco esse tremor. Sobretudo os mais sensíveis. Porque o que é mediunidade? Mediunidade é sensibilidade às energias. E é só isso que acontece. O que eu devo fazer? Uma oração para o planeta e voltar a dormir, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês já sabiam, se isso acontece com vocês, tá bom? Desejo que a grande Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.